Nesta videoaula, vamos falar sobre assunto muito importante quando trabalhamos com software estruturado, que é a definição de máquina de estados. Normalmente, quando falamos em desenvolvimento de software, seja para criação de dispositivos eletrônicos ou automação de sistemas, esbarramos em uma especificação textual que descreve o funcionamento daquele sistema. Com a ajuda dos diagramas de estado, é possível descrever uma lógica exata para o funcionamento do sistema. Vamos falar inicialmente sobre a lógica combinacional. Neste projeto de máquina de estados, vamos adotar um controle de um tanque, onde nós vamos controlar individualmente o nível de água deste tanque e a temperatura da água também desse tanque. Para isso, nós vamos ter aqui um sensor de nível, para o controle do nível, e a bomba também para acionamento e armazenamento desse tanque também. Vamos trabalhar também com uma resistência para provocar o aquecimento desse nosso sistema, nosso tanque, e também um sensor de temperatura para medição da temperatura atual do nosso tanque. Também temos aqui uma saída, que é a saída que vai para a torneira do usuário, e essa saída a gente não tem um controle sobre ela, isso depende do uso daquele sistema pelo usuário. Ao ligar a bomba, toda vez que o sensor de nível estiver em nível lógico falso, isso vai indicar que a água está abaixo do limite da boia. Neste caso, nós podemos fazer o seguinte: a variável bomba, ela recebe o valor inverso, no caso NOT, do sensor de nível. Então, se o sensor de nível estiver em nível lógico baixo, indicando que a água está abaixo desse sensor, nós acionamos a bomba. A água ela deve ser condicionada a uma temperatura de T set point, através do elemento gerador de calor, a resistência. A temperatura atual da água, T atual, Tact, ela é medida através de um sensor de temperatura. Então, o que nós podemos fazer? A resistência ela vai ser ligada se o nível da água estiver dentro do limite mínimo permitido e sua temperatura estiver abaixo do set point desejado. Isso é muito importante, porque se a gente acionar direto a resistência sem saber se o nível de água está ok, nós vamos poder provocar a queima dessa resistência no sistema. Então, para isso, a gente pode fazer da seguinte forma: resistência, representado aí através da variável resistência on, a saída de atuação da resistência, ela recebe o valor aqui do sensor de nível, quando esse sensor de nível for igual a 1. Então, aqui nós temos uma comparação para verificar se o sensor de nível recebeu o nível alto. Então, essa comparação ela vai retornar 1 se o nível da água estiver acima do sensor de nível. E vai retornar 0 se o nível de água estiver abaixo do sensor de nível. E nós fazemos também uma comparação lógica E com o valor da temperatura. Se o valor atual da temperatura for menor do que o valor de set point. Então, se o valor atual da temperatura for menor que o valor de set point, o retorno dessa comparação aqui é 1. Se o nível atual estiver acima do sensor de nível, o valor resultado desta comparação aqui também é 1. 1 e 1 retorna 1. Então, a gente liga a nossa resistência. Temos aqui, então, a definição de 3 variáveis de entradas para o nosso sistema. Temperatura de set point, que também pode ser, por exemplo, do tipo ponto flutuante, ou como nós vamos utilizar no nosso projeto, pode ser do tipo inteiro de 16 bits. Temperatura atual, que também pode ser, no caso, um ponto flutuante, 50,5, 50,6 graus, etc. E o sensor de nível. Sensor de nível, nesse caso, representado através da variável sensor nível, e do tipo booleano, 1 ou 0. Temos para esse nosso sistema 2 saídas simples aqui. Saída bomba ligada, também do tipo booleano, 1 ou 0. E saída resistência ligada, também do tipo booleano, 1 ou 0. Nesse tipo de lógica que nós acabamos de apresentar, as saídas elas são única e exclusivamente dependentes das entradas. Ou seja, nesse caso existe uma relação estática entre entradas e saídas. Esse tipo de lógica é conhecido como combinacional e ele não requer o uso de memória ou armazenamento. Esse é um tipo de lógica muito simples e pode ser facilmente obtido através da associação de componentes elétricos simples, como os relés, contatores, etc. Quais são as desvantagens desse tipo de lógica? Se o nível de água cair abaixo do sensor de nível, por exemplo, nossa lógica simples ela vai ligar a bomba. Porém, se ele passar do sensor, ele vai desligar a bomba.
isso vai provocar um chaveamento contínuo na bomba, que pode levar a vários efeitos negativos, como, por exemplo, a redução da vida útil desta. A mesma coisa vai acontecer com o aquecimento. Isso vai levar a uma redução da vida útil, por exemplo, do contator ou de uma chave estática utilizada para tal. A lógica sequencial. Na lógica sequencial, nós vamos dividir o problema em dois. Nesse caso, dois controles distintos. Um voltado para a temperatura e o outro voltado para o nível. Assim, primeiramente, não iremos desligar a bomba logo que o sensor de nível for ativado. Nós vamos adicionar um atraso, um delay para isso. Nesse diagrama temporal, nós estamos representando aqui este delay. Então, se o sensor de nível ele caiu de 1 para 0, indica que a nossa bomba precisa ser ligada para repor aquela água do nosso reservatório. Então, a bomba ela vai ser ligada. Podemos observar que, passado um tempo, o sensor de nível foi para 1. Nós não vamos desligar de cara a nossa bomba. Nós vamos manter ela ligada por um tempo, para que, após ela ser desligada, leve mais um determinado tempo para que o sensor de nível volte a acusar nível baixo de água e a gente retorne a este ciclo aqui de funcionamento. Para a resistência, no caso do aquecimento, nós vamos adicionar uma esterese para o seu chaveamento. Para isso, só desligaremos a resistência quando a temperatura atual TEACT alcançar o valor da temperatura de set point mais um chorinho aí, um valor de delta. Importante, o aquecimento só poderá ser ligado se a chave de nível estiver atuada, indicando a existência de água sobre a resistência, para que não corra o risco de danificar a resistência do nosso sistema. Então, o diagrama aqui temporal de funcionamento, temos aqui a variável analógica, né, de leitura da nossa temperatura. Quando a nossa temperatura ela passar por um valor abaixo da temperatura de set point, nós chaveamos a resistência. Essa temperatura ela vai subir, ela vai passar pelo valor de set point, ela vai subir mais ainda até um determinado valor de delta, e nesse instante nós vamos desligar o aquecimento. Então essa esterese ela vai dar aí uma tranquilidade aí para a vida útil, para o funcionamento dos nossos componentes aí de chaveamento. A máquina de estados finita. A máquina de estados finitas ela é a descrição exata da lógica sequencial que nós acabamos de apresentar através de um número finito de estados. O primeiro passo ao analisar uma lógica sequencial é determinar o número de variáveis de estados e seus possíveis valores. Vamos escolher os seguintes nomes para variáveis de estado de cada máquina. Lembrando que temos duas máquinas nesse caso. Uma para o controle do nível e uma para o controle de temperatura do nosso sistema. A máquina de estado de controle de nível, vamos chamar de estado bomba. Nós temos três estados possíveis. Bomba desligada, bomba ligada nível baixo e bomba ligada temporização, ou seja, ela passou para o nível alto, só que nós vamos manter ela ligada por um determinado tempo. Isso você que vai definir na descrição do seu sistema. Aqui é apenas um exemplo de funcionamento e é um tipo de lógica muito legal e nós utilizamos esse tipo de lógica muito, principalmente em desenvolvimento de aplicações para automação industrial, por exemplo, ou mesmo automação residencial. Eu particularmente utilizo em tudo que eu crio, em equipamentos, seja para a área de automação, seja para a área médica, seja para a área de geofísica, etc. Vamos lá. Com relação ao aquecimento, nós temos aqui dois funcionamentos distintos. A nossa resistência ligada, ou seja, o aquecimento ligado, ou o aquecimento desligado. Então, nós temos dois estados aqui de funcionamento para ela. O que são os estados? Os estados eles representam um determinado comportamento do sistema em um determinado instante do seu funcionamento. Por exemplo, a resistência ela vai estar ligada, né, enquanto a temperatura ela estiver abaixo da nossa temperatura de set point mais a temperatura de delta, o valor de delta. O que são eventos? Eventos são condições responsáveis para se fazer a transição de um estado para o outro. Por exemplo, o nosso estado de temperatura, nós estamos no estado de aquecimento ligado. O que me leva, qual evento me leva para o estado de aquecimento desligado? Quando a temperatura atual ela for maior do que a temperatura de set point mais o delta.
que são ações? Ações existem dois tipos. Aquelas que são tomadas durante a transição dos estados, exemplo, escritas e saídas. Então, por exemplo, eu estou no estado de aquecimento ligado. Eu posso desligar a saída da minha resistência antes mesmo de chegar no estado aquecimento desligado. Então, é uma ação que é tomada durante a transição do estado aquecimento ligado para o estado aquecimento desligado. E também tem ações que são tomadas durante a execução do estado, como, por exemplo, a temporização. Enquanto nós estivermos com a bomba ligada e o temporizador estiver contando, a contagem desse temporizador ela é feita dentro de um determinado estado. Bom, para esse nosso exemplo, a transição entre os estados pode ser acionada pelos seguintes eventos. Evento muito frio, quando a temperatura atual for menor do que a temperatura de set point. Evento muito quente, quando a temperatura atual for maior do que a temperatura de set point mais o delta. Nível ok, quando o sensor de nível receber o valor lógico 1. Nível não ok, quando o sensor de nível receber o valor lógico 0. E tempo atraso ok, ou seja, ao final da nossa temporização. Em nosso exemplo, podemos ter as seguintes ações. Liga a bomba, desliga a bomba, liga a resistência, desliga a resistência e liga o temporizador. Então, antes de fazer o desenho da máquina de estados propriamente dito, vamos fazer uma representação através aí, de uma tabela. Nessa tabela, nós temos aí, em primeira coluna a definição dos estados, na segunda coluna os eventos, na terceira coluna as ações, né? E na quarta coluna para qual estado nós vamos transitar. Então, se nós estivermos no estado aquecimento desligado, o que nos leva aí para o estado aquecimento ligado? Um determinado evento. E qual evento esse? A temperatura estiver muito fria e o nível estiver ok. Qual ação nós tomamos nesse caso? Ligar a resistência. Estamos no aquecimento ligado, estado de aquecimento ligado. Qual o evento que nos faz ir para o aquecimento desligado? Temperatura muito quente. Qual a ação que nós tomamos? Desligar a resistência. Para o nível é a mesma ideia. Estado bomba desligada. Qual evento nos faz transitar para o estado bomba ligada nível baixo? O evento de nível não ok. E qual ação nós tomamos? Ligar a bomba. Quando estivermos no estado bomba ligada nível baixo, para qual evento iremos transitar para o estado bomba ligada temporizador? O evento nível não ok. E qual ação tomamos? Ligamos o temporizador. Dentro do estado bomba ligada tempo, nós estamos com a bomba ligada. E qual evento nos leva para o estado bomba desligada? Final da temporização, ou seja, o evento chamado tempo atraso ok. Que ação nós tomamos nesse caso? Desligamos a bomba. Esses dois quadros eles podem ser representados aqui, que é a forma mais clássica de desenhar as máquinas de estado, através desse tipo de desenho, onde nós temos aqui os círculos aqui representando os nossos estados, as flechinhas representando as transições desses estados. Podemos ter, por exemplo, transições indo de um estado para mais de outro estado, de um outro estado. Podemos sair do aquecimento ligado e ir para um outro estado desse mesmo aquecimento ligado e ir para um terceiro estado, para um quarto, para o quinto. Então essa variação é muito grande. Esse exemplo é um exemplo muito simples. Nós estamos no estado aquecimento ligado. Qual evento nos leva a ir para o estado aquecimento desligado? Muito quente. E se nós estivermos tomando uma determinada ação durante a transição desse estado para aquele, aí neste caso nós colocamos a barra e escrevemos a ação que é tomada durante a transição desse estado aquecimento ligado para o estado aquecimento desligado após a barra. Neste caso, a ação é desliga a resistência. Esse tipo de funcionamento serve também aqui para a transição do estado aquecimento desligado para aquecimento ligado e para a explicação também do funcionamento da máquina de estado de controle do nosso nível deste reservatório. Muito bem, vamos explicar agora a construção da nossa máquina de estado para controle de nível e temperatura em linguagem C no nosso projeto. Então, nós criamos aqui o arquivo GPIOtank, que é o nosso arquivo principal do projeto. Incluímos aqui as bibliotecas digin e digout, nesse caso. E agora nós definimos como variáveis de estado, como constantes que definem cada estado, enumerações. Uma primeira enumeração para definição dos estados do controle de nível, e chamamos essa, no caso, de ES-bomba, onde nós temos 3 estados. Bomba desligada, receber o valor 0, bomba ligada nível baixo, que vai receber numericamente o valor 1, isso é automático, bomba ligada
temporização. Também definimos o estado para o aquecimento, que são dois estados, aquecimento ligado e aquecimento desligado. Definimos aqui uma funçãozinha de delay, como já foi explicado anteriormente, e no nosso programa principal definimos as suas variáveis locais. Definimos aqui três variáveis, no caso 4 variáveis do tipo uint, né? 16 variáveis inteiras, temperatura atual, com valor aqui inicial de 40 graus, temperatura de set point com valor inicial de 50, ΔT com valor inicial 10 e contador de tempo sem valor inicial aqui, que no caso ele vai inicializar com 0. Então declaramos também a nossa variável aqui, estado bomba, que ela tem como tipo uma enumeração. Então, estado bomba poderá ter três valores distintos: bomba desligada, bomba ligada a nível baixo, bomba ligada a tempo. E estado aquecimento, que é do tipo ES aquece, poderá ter aqui, no caso, dois valores: aquecimento ligado ou aquecimento desligado. Inicializamos o microcontrolador, né, os clocks, inicializamos a entrada digital, saída digital, caímos no loop e dentro do loop definimos aqui as duas máquinas de estado. A máquina de estado para controle da bomba e a máquina de estado para o controle de aquecimento. Observe que, nestes dois casos, nós utilizamos a estrutura switch case para implementar a nossa máquina de estado. Por isso ela é muito, também além disso, outras funções, ela é muito importante. Bom, como que nós trabalhamos nesse caso? Nós definimos em cada case o seu estado. Então, o primeiro estado, bomba desligada, é representada dentro desse case até o seu break. O segundo estado, bomba ligada a nível baixo, dentro desse case. O terceiro estado, dentro desse case. No caso, para o estado aquecimento, né, para o controle de temperatura, nós temos os dois estados definidos, respectivamente, em seus cases. Então, primeiramente, nós temos que dizer em qual estado nós vamos começar. Então, quando ligar o equipamento, a bomba ela começa no estado zero. Então, o que é o estado zero? Bomba desligada. Ok, eu posso começar com a bomba desligada. Dentro da minha bomba desligada, eu verifico se o sensor de nível foi para baixo, ou seja, eu pego a borda de descida do meu sensor de nível, né, indicando que o meu nível está baixo. Se meu nível estiver baixo, eu aciono a saída para ligar a bomba e eu vou automaticamente no próximo ciclo, na próxima entrada do while, eu já vou executar o próximo estado aqui, que é o bomba ligada a nível baixo. Então, veja que eu estou ligando a bomba, acionando a bomba, antes mesmo de ir para o estado bomba ligada a nível baixo. Isso remete àquela explicação anterior que eu passei de acionamento de uma ação tomada durante uma transição de estado. E é implementado dessa forma, simples desse jeito. Bom, se não tiver nível lógico baixo para o sensor de nível, o nosso funcionamento aqui do microcontrolador simplesmente vai ficar dentro desse case infinitamente até o momento que o sensor indicar que o nível está baixo. Muito bem. Ele vai sair do case, do switch, vai finalizar a execução. Quando ele voltar aqui no while, o estado bomba passa a valer bomba ligada a nível baixo. Então, ele nem passa pelo case bomba desligada. Ele vai direto aqui, ele verifica aqui, não é esse caso, e ele vai para esse caso. Aqui, ele fica aguardando o quê? O nível alto do sensor. Quando o sensor estiver em nível alto, veja, eu não desligo a bomba. Eu simplesmente vou para o próximo estado bomba ligada a tempo. Isso não é de cara, como eu disse, acontece um break, eu saio do meu switch, faço as execuções necessárias no outro case, na outra máquina de estado, volto para o meu while principal, volto para o início, e agora o meu estado bomba ele passa a valer bomba ligada a tempo. Então ele pula esse case, pula esse segundo e vai executar o terceiro case, bomba ligada a tempo. Aqui nós fazemos um loop, implementamos um loop de 0 a 500, que executa 500 vezes a funçãozinha de delay. Isso é simplesmente para gerar um atraso físico ali, para que a bomba permaneça ligada por esse tempo. Após esse atraso, a bomba será desligada e nós voltamos para o estado de bomba desligada. Esse é o funcionamento, essa é a implementação básica daquela máquina de estado de controle de nível. Para a máquina de estado de aquecimento, a ideia é a mesma, só que observe o seguinte, nós estamos começando o estado de aquecimento igual a 0. Quem é o estado de aquecimento igual a 0?
aquecimento ligado. Aqui nós temos um erro. Se a gente observar o estado de aquecimento ligado, ele executa a ação de acionar a resistência, de ligar a resistência durante a sua execução. Então, se nós começarmos de cara nesse estado, nós já vamos de cara ligar a resistência. Opa! Isso pode ser muito perigoso. Se o meu nível de água ou o meu nível de produto que eu estou utilizando não for suficiente no reservatório, nós podemos queimar a resistência. Então, como que nós fazemos para começar no estado de aquecimento desligado? É simples. Basta eu vir aqui na inicialização da minha variável de estado, né? Estado do aquecimento, e passar para ela o valor 1, que ela vai automaticamente inicializar no aquecimento desligado. Muito bem. Nesse estado de aquecimento desligado, o que nós precisamos aguardar? A temperatura atual for menor do que a temperatura de set point e o sensor de nível indicar que o nível está alto. Então, assim, nós temos nível suficiente no nosso reservatório do produto para poder acionar a resistência. Passamos para o estado de aquecimento ligado. No próximo ciclo, quando ele for executar o estado de aquecimento ligado, ele vai ligar a resistência e vai aguardar a temperatura atual, né? Enquanto a temperatura atual for maior do que a temperatura de set point mais delta, ele mantém a resistência ligada. Né? For menor, né? Se a temperatura atual for maior do que a temperatura de set point mais delta, ele desligará a resistência e passará para o estado aquecimento desligado. Então, essa é uma ideia de implementação de máquina de estado que pode ser melhorada, tem os seus problemas ainda aqui, tá? Vocês podem aí, em sua casa, né, no curso, fazer melhorias, implementar novas máquinas de estado, e esse é o propósito desse treinamento, né? Fazer modificações aí a esses projetos originais e criar os seus próprios projetos. Mas esse é o funcionamento básico aí da nossa máquina de estado para controle de nível e controle de temperatura. Agora, com o auxílio do nosso gravador e depurador ST-Link, nós vamos gravar essa aplicação na placa de desenvolvimento e vamos depurar esse projeto. Vamos então gravar na placa de desenvolvimento. Vamos acionar aqui, no caso, a ferramenta de debugger da nossa IDE Cocox. Podemos fazer uma depuração linha a linha, como já explicamos anteriormente no projeto. Então, a gente pode vir aqui e fazer aqui a utilização desses recursos, como, por exemplo, step over, né? A gente vai observar que todos os valores aqui de inicialização serão automaticamente atribuídos às variáveis na janela de variáveis. Tudo que é modificado fica amarelo, indicando que foi feita a modificação. Então, ele vai atribuindo os valores: temperatura atual, temperatura de set point, delta, bomba desligada, que é o primeiro estado, né, para a máquina de estado de controle do nível, aquecimento desligado, que é para a máquina de estado de controle de aquecimento, e assim nós podemos fazer uma depuração linha a linha. Começamos aqui no estado bomba valendo bomba desligada, então nós vamos observar que ele vai de cara executar este primeiro case, ele vai verificar se o sensor de nível, se foi detectada uma borda de descida no sensor de nível. Como eu não estou pressionando o push button lá da minha aplicação, ele não vai nem entrar dentro desse if. Vamos para o estado de aquecimento, ele vai para o case aquecimento desligado, vai verificar se a temperatura atual é menor do que a temperatura de set point e se o nível atual da nossa chave é alto. Nós estamos com a nossa chave desligada, então isso é muito importante, nossa chave ela está desligada. O que que nós vamos fazer? Nós vamos aqui então observar que essa condição ela será aceita. A variável estado aquecimento vai receber o valor aquecimento ligado. Vai acontecer o break. Observe que estado aquecimento recebeu o valor aquecimento ligado. Voltamos para o início, para a primeira máquina de estado. Vamos fazer aqui um pouco mais rápido agora. Continuamos no bomba desligada. O sensor de nível não está em nível lógico baixo. Só que agora verifique que estado aquecimento vale aquecimento ligado. Ele vai entrar nesse case.
aquecimento ligado. Ele vai executar de cara a função de escrita da saída de resistência. Observe no LED de 2, que indica que a resistência será ligada, que esse LED será acionado. Foi acionado. Então, nós conseguimos fazer esse tipo de simulação linha a linha no nosso programa. Ou, se a gente quiser, de uma forma mais interessante, eu vou dar um stop aqui, vou colocar aqui um breakpoint, vamos adicionar aqui um breakpoint aqui, por exemplo, a linha 40, né? Que ele vai percorrer o programa e voltar para esse ponto toda vez. Então, ele vai voltar para a primeira linha aqui do nosso loop infinito do projeto. Vamos habilitar a ferramenta de depuração. Vamos aqui executar um pulo, né? Rodar até a linha do breakpoint. Ele vai inicializar todos os estados e todas as variáveis. Agora ele está parado exatamente nessa linha do breakpoint. O que nós vamos fazer? Vamos rodar uma vez para ver o que acontece. Ele vai fazer uma vez todo esse ciclo e vai voltar para essa linha. Bom, fez isso uma vez. O que aconteceu? Nós podemos observar que apenas a variável de estado aquecimento teve o seu valor alterado para aquecimento ligado. O resto continuou tudo igual. E foi exatamente o que a gente acabou de simular linha a linha. Quando nós fazemos percorrendo pela primeira vez o programa, nosso estado atual é aquecimento desligado, nossa temperatura atual é menor do que a temperatura de set point e a nossa entrada digital ela é alta, nós não estamos pressionando o botão. Então, nós vamos para o estado aquecimento ligado. Só que nós ainda não executamos esse estado, por quê? Porque nós só demos uma volta e paramos aqui nessa linha. Agora, se a gente executar mais uma vez, o que vai acontecer? Nós vamos executar aqui o case, né? O estado aquecimento ligado, que vai, por sua vez, acionar a saída da nossa resistência e nós vamos ter o nosso LED 2 acionado aqui. Então, vamos observar o LED 2 lá. O LED 2 foi acionado. E nenhum valor foi alterado, porque nós nem pressionamos push button e nós nem alteramos o valor de temperatura. Vamos ainda pensar no controle de aquecimento. Bom, agora qual que é a condição que nos faz desligar o aquecimento, desligar a resistência? A temperatura atual for maior do que a temperatura de set point mais delta. Então, nós vamos colocar a temperatura atual aqui, por exemplo, com o valor 61, que é maior do que 50 mais 10, e vamos aqui executar mais uma vez o nosso programa. Será que ele vai desligar de cara a nossa saída? Ele não desligou ainda de cara a nossa saída. Tá? Nós vamos executar mais uma vez. Foi feito um chaveamento da variável estado aquecimento para aquecimento desligado e ele desligou, então, a nossa saída da resistência. Podemos fazer o mesmo tipo de simulação agora para ligar a bomba. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pressionar a chave, a nossa chave S1, e vamos executar aqui. Podemos observar que foi acionado o nosso LED, indicando, né, que o nível está baixo e a bomba foi acionada. Vamos soltar aqui. Agora nós vamos verificar um nível alto, né, da nossa chave de nível. Esse nível alto ele vai mandar a gente para o estado bomba ligada temporizador. Então, bomba ligada temporizador. Na próxima execução ele vai entrar dentro desse estado e ele vai aguardar um tempo, um atraso dado por esse loop, e após esse atraso ele vai automaticamente desligar a saída da nossa bomba. Vamos verificar isso. O programa está parado, ele está aqui no liga tempo. Após o tempo cronometrado aqui, né, programado, ele tem que desligar a saída e exatamente foi o que foi feito. Ele desligou a saída da bomba. E é assim que é o funcionamento dos diagramas de estado e as nossas ferramentas aí de depuração para fazer uma visualização mais interessante do seu funcionamento. Muito obrigado!